Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém e glória a Deus. O que podemos fazer pelas almas dos fiéis defuntos? Os primeiros vestígios de uma comemoração coletiva de todos os fiéis defuntos são encontrados em Sevilha, na Espanha, no século VII, e também em Fulda, na Alemanha, no século IX. O fundador da festa foi Santo Odilon, abade de Cluny, o qual a introduziu em todos os mosteiros de sua jurisdição. Entre os anos 1000 e 1009, na Itália, em geral, a celebração já era encontrada no fim do século XII e mais precisamente em Roma, no início do ano de 1300. Foi escolhido o dia 2 de novembro para ficar perto da comemoração de Todos os Santos. Aqui é uma foto do cemitério, onde é encontrado aí os vestígios, os pedidos de oração pelas almas. Neste dia, a igreja especialmente autoriza cada sacerdote a celebrar 3 missas especiais pelos fiéis defuntos. Essa prática remonta ao ano de 1915, quando, durante a Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XVI julgou oportuno estender a toda a igreja esse privilégio de que gozavam a Espanha, Portugal e a América Latina desde o século XVIII. Na tradição da igreja, Tertuliano, do ano 212, bispo de Cartago, afirma: a esposa roga pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério, e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágio todos os aniversários de sua morte. O prelado atesta o uso de sufrágios na liturgia oficial de Cartago, que era um dos principais centros do cristianismo no século III, durante a morte e o sepultamento de um fiel. Este fora beneficiado com a oração dos sacerdotes da igreja. Falando da vida de Cartago, no século III, afirma Vacandart sobre a vida religiosa. Aí vemos o clero e os fiéis acercar o altar. Ouvimos os nomes dos defuntos lidos pelo diácono e o pedido de que o bispo ore por esses fiéis falecidos. Vemos os cristãos voltar para casa reconfortados pela mensagem de que o irmão falecido repousa na unidade da igreja e na paz de Cristo. São Gregório Magno, no ano 540 a 604, Papa e doutor da igreja, declara: no que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver cometido uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem no presente século, nem no século futuro,
Mateus 12, 31. Dessa afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. São João Crisóstomo, do ano 349 a 407, bispo e doutor da Igreja, ele afirma também: levemos-lhe socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, Jó 1,5, por que duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos lhes leve alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as nossas orações por eles. E os apóstolos instituíram a oração pelos mortos, e esta lhes presta grande auxílio e real unidade. Da mesma forma, rezando nós a Deus pelos defuntos, ainda que pecadores, não lhe tecemos uma coroa, mas apresentamos Cristo morto pelos nossos pecados, procurando merecer e alcançar propiciação junto a Deus, clemente, tanto por eles como por nós mesmos. Santo Epifânio, no ano 403, bispo da ilha de Chipre, ele diz sobre o rito de ler os nomes dos defuntos no sacrifício, ali na missa, né? Perguntamos: que há de mais nisso? Que há de mais conveniente, de mais proveitoso e de mais admirável que todos os presentes creiam viverem ainda os defuntos, não deixarem de existir, e sim existirem ao lado do Senhor. Com isso, professa-se uma doutrina piedosa. Os que oram por seus irmãos defuntos abrigam a esperança de que vivem, como se apenas casualmente estivessem longe. E sua oração ajuda os defuntos, mesmo se por elas não fiquem apagadas todas as dívidas. A Igreja deve guardar este costume recebido como tradição dos pais. A nossa mãe, a Igreja, nos legou preceitos, os quais são indissolúveis e definitivos. Os cânones de Santo Hipólito, do ano 160 a 235, que se referem à liturgia do século III, contém uma rúbrica sobre os mortos, caso se faça memória em favor daqueles que falecem ou que faleceram. Serapião de Tunis, do século IV, bispo no Egito, compôs uma coletânea litúrgica na qual se pode ver a intercessão pelos irmãos falecidos, por todos os defuntos dos quais fazemos comemoração, assim oramos. Santifica essas almas, pois tu as conheces todas. Santifica todas aquelas que dormem no Senhor. Coloca-as em meio às santas potestades, anjos. Dá-lhes lugar e permanência em teu reino.
Nós te suplicamos pelo repouso da alma de teu servo ou de tua serva, da paz da paz a seu espírito em lugar verdejante e aprazível, e ressuscita o seu corpo no dia que determinastes. Na ressurreição, as constituições apostólicas do fim do século IV, redigidas com base em documentos bem mais antigos no livro 8º da coleção relata. Oremos pelo repouso, aí citar o nome da pessoa, do falecido, a fim de que o Deus bom, recebendo a sua alma, perdoe-lhe todas as faltas voluntárias e por sua misericórdia deles o consórcio das almas santas.